Vamos conversar com Dadivo José. Uau! Aqui está este Satani de Goroane, é um clássico da nossa música. Para receber-te. Como é que está, professor? Bem-vindo. Eu sou recebido por Satani. Brincadeira, eu estou bem. Como é que está de saúde? Como é que tem sido essa jornada ao longo dos últimos tempos, sobretudo, para si como professor, como uma pessoa que pensa a sociedade moçambicana, quando olhamos sobretudo para o atual contexto, mas olhar a pensar a cultura como um lugar muito relevante quando pensamos mudanças, quando pensamos transformações sociais? Olha, eu estou bem, graças a Deus. Fisicamente estou bem. Obviamente que emocionalmente não estou bem. As últimas notícias acabam nos metendo num quadro depressivo, são constrangedoras. Entretanto, eu vejo as coisas em duas perspectivas. Nunca escrevi tanto nas últimas semanas. Só para ter ideia, acho que devo ter escrito 2 seriados de 3 episódios. Escrevi coisas, pensei em coisas. Acho que para o setor criativo nestes momentos está a acontecer muita matéria-prima. Por razões... É propício para criar este momento? Exatamente. Os momentos de crise, os momentos de... É um momento inspirador. Infelizmente estamos a ser inspirados por acontecimentos nada bons, mas a história não é feita só de coisas bonitas, a história é feita de facto e o facto tem que ser facto, independentemente de ser agradável ou desagradável. Atenção, né? É factual e tudo que está a acontecer aqui, estamos a testemunhar. E atenção é drama, e para nós que trabalhamos com as artes dramáticas, é esse drama que depois vai nos conduzir a outras situações. Falando de criatividade. Assim. Sem dúvidas. E nós o recebemos não por ser necessariamente o personagem retratado neste tema de Goroane Satani, mas pela mensagem toda que carrega esta canção. É sem dúvidas um retrato sobre várias faces de um conflito ou desentendimento, um tema que nos apresenta, sobretudo, o qual ao longo desses mais de 40 anos de música, os Goroane foram alertando sobre vários fenómenos sociais. Quem fala de Goroane, sem dúvida, está a falar de outros artistas, de outros movimentos que sempre nos apresentaram a mais fiel imagem sobre as nossas catástrofes e até sobre possíveis caminhos. Por isso eu pergunto assim, professor, a arte ainda pode vencer a indiferença do mundo em relação à sua utilidade? Ou seja, o mundo é tão indiferente sobre o que os artistas dizem e sobre aquilo que tem sido a mensagem da arte. Acredita que ainda podemos vencer esta indiferença? Podemos. Felizmente a arte é uma atividade coletiva. E quando falo de atividade coletiva, significa que falo de criadores, falo de consumidores e também falo dos fazedores de políticas. Então, é preciso que condições sejam criadas para que haja grandes investimentos nas artes, de forma as artes assumir o seu real papel. A arte é transformadora, a arte é terapêutica, a arte é educadora. Eu estava a ver uma peça há pouco tempo da Ministra da Cultura a dizer que devia ter conteúdos educativos. Sim, é tudo isso. A arte tem essa capacidade e, acima de tudo, tem a capacidade de transformar todos, incluindo os consumidores, em artistas produtores a partir do momento que eles interpretam as obras artísticas. Não é? E se eu sentar aqui e interpretar uma obra das artes visuais, uma coreografia, um filme ou uma peça teatral. Ou interpretar um poema, né? Um poema. É de chegar a várias conclusões. A vários lugares. Isso faz do consumidor um artista também quando faz essa interpretação. Então é o lugar onde nós somos todos importantes, incluindo quem consome. Não é sobre quem vai discursar, é sobre quem vai discursar e para quem vai discursar, é sobre como quem ouve o discurso apropria-se do mesmo discurso e pega como um instrumento que transforma ou que incentiva ou que inspira as outras gerações. É disso que nós precisamos. Para isso é preciso que haja grandes investimentos. E quando falo de investimentos, as pessoas depois começam a pensar dinheiro.
Não, investimento é um espaço. O que significa investimento, professor? Para mim, investimento Ajude-nos a entender. significa ambiente. Yeah. Um ambiente propício. Olha, uma das coisas bonitas que foram feitas quando Moçambique tornou-se independente foi uma política cultural que estava assim colada ao fator educacional. A ideia da criação do homem novo. A ideia da criação do homem novo. A mim não me interessa se a tal ideologia era certa ou quê, mas é que tu tens uma ideologia, tem uma coisa que te sustenta, tu tens uma agenda como país. Ou seja, a ideia da criação do homem novo é, sobretudo, uma revolução cultural. É isso que está a dizer, professor? É, acima de tudo, cultural. Faz parte. A questão não é cultural. Quando tu queres criar um homem novo, tu vais criar esse homem novo na educação, na política, na filosofia, na cultura. Ou seja, tu tens uma agenda como país. Se tu tens agenda como país, todas as forças comunicantes andam juntas. E o homem, a pessoa é o epicentro, é isso, professor? Exatamente, exatamente. Agora, isso implicou, por exemplo, ter nascido de quarteirões de movimentos, nas secretarias de vários movimentos, pequenos centros culturais de movimentos. O Luís Bernardo Anguana criou centros de estudos culturais justamente para ter, como chama, animadores culturais. Isso era muito bom. Por quê? Porque hoje eu estava há um discurso sobre o que estamos a falar da situação atual, eu vou direto ao ponto. Há um discurso, por exemplo, sobre os manifestantes. Há um discurso pejorativo sobre... eu até entendo as pessoas, quer dizer, deve ser triste ver atos de vandalismo, né? E depois, é porque são vândalos, é porque não tem educação. Sim, não tem educação. A pergunta é, por que não tem educação? E depois eu olho para os chilenos, né? Nós de Machaqueno dizem que vivemos na República Autónoma de Machaqueno. Eu olho para o Chiqueleno. Ali mesmo no Chiqueleno tem um centro cultural, Curula. E depois eu penso na quantidade de peças teatrais, de sessões de poesia, debates, que não teriam sido feitos ali. E vejo que percentagem de jovens estiveram a manifestar não estariam neste momento naquele sítio a ler um bom livro, a conversar sobre a cultura, sobre e provavelmente a ter um outro entendimento sobre o país. A ter um outro entendimento sobre o país, a ter outra forma de reivindicar. E a sua relação com as instituições também é mais pacífica. Exatamente. A ter outra forma de se impor como uma pessoa que tem ideia, como uma pessoa que quer ser ouvida. Ou seja, a participação cidadã é um investimento que não pode ignorar o lugar da arte, o lugar da cultura. Definitivamente não. Yeah. Definitivamente não, porque a arte tem essa capacidade de multiplicar os viveres. E se tu não consegues multiplicar os viveres através da arte, então as pessoas vão ter que multiplicar os viveres dos outros. Hoje em dia tu tens tecnologias de informação que passam muito rápido as imagens. E se tu não tens internamente a multiplicação dos viveres, e a consciência crítica. A consciência crítica. As pessoas vão ter que adquirir da pior forma possível, que é imitar o errado através das redes sociais, por exemplo. É acreditar sem questionar, né? É acreditar sem questionar e sem essa consciência crítica, no fundo. Sem filtro, acima de tudo. E lá está, é sobre a arte como um fator que pode contribuir para essa consciência sobre questões sociais e questões políticas, né? Mas, acima de tudo, olhar para um discurso que é construído nos últimos anos, quando pensamos no setor criativo em Moçambique. É sobre mercado, é sobre negócio, é sobre bens e produtos culturais. Será que, como país, foi estratégico começar a pensar e colocar esse discurso como prioritário a discutir e a colocá-lo na mesa das reflexões e das prioridades no setor criativo em Moçambique? Pensar a arte, a criatividade como mercado, como negócio meramente, e nos esquecermos do papel social da arte e provavelmente um investimento se calhar mais forte para a contribuição da arte do ponto de vista da consciencialização da sociedade, da promoção de valores importantes como cidadania por via da arte. Não foi muito ao contrário? É uma pergunta para provocar. Eu até diria que foi muito ao contrário, porque antes é preciso criar bases, mas quem pensa que quer uma coisa, quem pensa que quer uma coisa, também cria alicerces, né? Quando eu dizia que tu tens uma bandeira e depois tudo vai junto, era justamente por causa disso. Se estou a dizer, uma economia criativa, né? A arte como um mercado criativo, como mercado.
como negócio. Estou a vender o quê para quê? Estou a vender para um consumidor. Então, implica procura e oferta, é isso? Exatamente. É disso que estamos a falar. É preciso criar um ambiente. O ambiente passa pelo investimento em espaços artísticos. O espaço artístico não significa, como é que eu vou dizer? Grandes edifícios. Grandes edifícios, não. O centro cultural. Dei o exemplo do centro cultural de Corula, porque está ali mesmo no Esqueleno. Está ali mesmo no Esqueleno, onde quando eu passo eu vejo muitos jovens com jivojongwa, com essa é uma trucelina, ok, com tentações nas mãos. Jovens de Ulene. São jovens circundantes, mas fica aqui a dica, temos o Centro Cultural Corula, está ali, pode ser aproveitado para várias atividades. Mas o problema é que não é sobre os jovens. Não é sobre os É jovens. sobre quem tem que criar condições para que aquele centro cultural seja do artista. E o artista cria uma agenda em que os jovens já sabem que tem onde ir no sábado. Eu estou com uma guitarra, posso ir me apresentar, eu quero ouvir música, poesia, há um espaço, é isso. E não é sobre ir conversar. E não é só sobre o fazedor das artes. Não, não é só performance. É sobre quem acha que o sábado pode valer a pena eu estar naquele sítio. Exato. É disso que o país precisa. Um lugar de transformação e Muitos educação. centros culturais. Por quê? E agora voltamos para o papel das casas de cultura, voltamos para o papel dos centros culturais. É nesse sítio onde a cidadania é ensinada. É nesses sítios onde a agenda do país é discutida de diversas formas. Porque tudo que é produção artística reflete a realidade desse mesmo país. É a demonstração de forma mais sintetizada. É o nosso paísinho ali. Temos uma miniatura de país ali. Exatamente. Se nós olharmos para as nossas produções culturais e não conseguirmos nos identificar com o país, alguma coisa está errada. Então é disso que nós precisamos. Para o jovem ver-se, espelhar-se e ver-se. Olha, tenho uma cicatriz aqui. Estou a falar do seu ponto de vista social, do seu ponto de vista psicológico. Tenho uma cicatriz, tenho trauma, tenho alguma coisa. Aquela peça está-me a dizer alguma coisa que eu posso fazer. A arte ajuda a explicar, professor. É o que está a dizer. Exatamente. A arte ajuda a explicar. Mas, acima de tudo, ajuda-me a ver as minhas próprias mágoas. É um espelho. E repeti-las e ver como é que eu posso lidar com as minhas próprias mágoas. Neste momento, estamos num país que está a lidar com mágoas e com ódios, sentimentos de ódios. E a arte tem capacidade de te dar espaço seguro para tu expurgar todos os teus ódios e depois decidir, ok, tá bom, já expus tudo como ódio, o que eu tenho que fazer daqui para frente? Para isso precisamos desses espaços, precisamos desses momentos todos. Porque o que está a acontecer é que o artista aparece numa situação marginal, onde ele mesmo está à deriva, à procura de alguma coisa para sobreviver. Pois. Daí, pessoas do mesmo país, ficarem numa situação em que não conseguem se expressar, ou por medo, ou pela forma violenta como vai ser tratado por emitir uma opinião. Pois. Fica condicionada a liberdade do artista poder dizer e participar desse debate público através da sua própria arte. Quando devia ser um dos pioneiros. Yeah. Quando devia ser um dos pioneiros. Mas às vezes também é a consciência de autocrítica, né? Que pode ser aqui colocada em causa, né? Até que ponto o próprio artista e as circunstâncias do setor no geral permitem que o artista tenha uma iniciativa voluntária de expor as suas ideias. E nós temos um histórico de artistas que sempre participaram no mesmo país e sempre tiveram o seu impacto. Estava aqui a colocar a música dos Goroanos. Os bons rapazes, né? Com Satã. Aquela música é uma crítica terrível ao sistema. E bastante dura, né? É uma crítica muito dura. Muito dura. É muito dura. Há uma parte da música que diz que o nosso governo está a transformar o povo em prostituta. Esta música. Não sei se vocês já ouviram toda ela. Vai até Kashitsungu, vai Shiendla Gele Gele. Vão buscar apoio aqui, vão buscar ali, não sei o que. Mas não vemos nada no fim do dia. É isso. Quer dizer, que o Roberto Sonzo teve a oportunidade de expressar aquilo que ele pensa através da música. E é interessante olhar a figura de Roberto Sonzo, o partido que ele pertence, ele foi deputado, essas coisas. Mas a consciência crítica é a liberdade que teve de expor a ideia. A liberdade criativa.
Yeah. Mas por quê? Porque ele esteve exposto a esse ambiente. Por isso eu falava da autocrítica às vezes, do autopoliciamento. Mas O que explica ter os Gorowan, que sempre cantaram este país, sempre criticaram este país, em tempos difíceis até, de fome. Eles cantaram, fizeram crítica, e o país se calhar nem tinha soluções objetivas para todos, mas fizeram crítica sobre a fome neste país, sobre as guerras neste país. E estão aqui os Gorowan, são a referência e são o espelho até para os políticos, são uma luz muito importante para se compreender o país. Por isso eu perguntava sobre a autocrítica, o autoescrutínio, aliás. houve ambiente. Yeah. Houve ambiente. Houve ambiente. Houve ambiente. Está a faltar ambiente para estes jovens. Yeah. Está a faltar o ambiente para esse jovem colocar o que ele pensa artisticamente. E volto a dizer, para mim é inconcebível que estejamos estamos Em 2024. em 2024, há um ano de completarmos os 50 50 anos, não é, da independência, continuamos com escolas com 2 blocos. Sala 1 a sala 5, depois sala 6 a sala 10, depois o gabinete do diretor, depois algumas casas de banho e acabou. Não temos centro cultural, não temos anfiteatro, não temos um sítio em que uma criança vai desenvolver a sua capacidade criativa, a sua espontaneidade. Essas pessoas, não estamos a falar delas, sabiam que existiam programas, poderiam sair a um sítio onde pegava a guitarra, podia fazer cartas de amor, podia fazer troca de livros, nem que fosse patinhas, ok? Yeah. As nossas crianças saem da escola, não tem como brincar na escola porque não há nada depois. Sobre o ambiente. É sobre o ambiente que propicia condições para tal. É sobre o papel de um centro cultural, de uma casa da cultura, que é o ponto de encontro. É o ponto de encontro de gente criativa, mas acima de tudo é o ponto de criativa de gente consumidora, gente que interpreta as produções artísticas, gente crítica. São esses lugares que nós precisamos de resgatar. Se eu disser que, se calhar, 1000 pessoas estavam a manifestar, 10 daquelas pessoas lhes foi negado acesso ao desenvolvimento artístico esqueleno porque aquele centro deixou de ser para os artistas, passou a ser de igreja, não sei lá o que foi, não seja lá o que mais. Eu não estou a querer dizer que aquelas pessoas poderiam ter fintado o destino, mas se calhar algumas daquelas pessoas seriam uma referência para os jovens daquele bairro, do mesmo jeito que eu sou uma referência no meu bairro. Yeah. Mas sabes onde é que eu aprendi a fazer as coisas? Na Escola Primária Magaguane. E na Escola Primária Magaguane surgiu uma grande companhia que é Xindiro. O professor nasceu e cresceu no bairro de Machacane. A minha mãe diz que nasci em Xamanculo, mas eu cresci em Machacane. Mas Rafana de Xamanculo, Machacane. Professor, é por isso que eu quero lhe perguntar, depois isto um dia vai ter que passar, temos que ter a esperança, a certeza de que vai passar, vai ficar tudo bem. Vamos ter novas lutas, mas isto vai passar. Tem que passar, novas lutas virão, e essa luta temos que passar por ela, sim. Pois, mas qual deverá ser o papel da arte e dos artistas depois disto? Como é que podemos pensar e repensar o papel da arte neste país, o papel dos artistas, o papel da cultura? Temos que continuar a lançar músicas, a cantarmos, a subir para o lado, a fazer negócios, como sempre fizemos, por via da arte. O que temos que fazer como país, a pensar a cultura como um parceiro estratégico? Primeiro é preciso aqui corrigir uma coisa. Há uma tendência de estarmos a falar a cultura transformadora como se fosse missão. Yeah. A arte não é moralizadora, muito pelo contrário, a arte vem para espetar, vem para romper. Yeah. Mas se calhar é isso também. Não é para condicionar. Mas se calhar é isso. Na minha forma de romper, que lições eu deixo, okay? Que reflexões eu deixo. O Brecht, quando veio e disse, olha, o público tem que ser consciente, tem que trazer uma consciência, não é? É o famoso teatro épico. Não veio com a ideia de querer moralizar a sociedade, ainda que tivesse uma ideologia marxista. Às vezes é contramão, não é? É a ideia de trazer uma coisa que permita uma reflexão, que as pessoas tenham que refletir. O artista, para mim, ele tem que produzir muito bem, esteticamente. Ele tem que produzir muito bem. E quem produz muito bem, porque produz coisas, o seu ponto de vista de conteúdo é inspirado pela sociedade que rodeia. Terá aqui elementos para moralizar a sociedade. Ok? Se quiser moralizar, dizer estou a fazer moralismo, vai fazer pregação na igreja. Eu estou a dizer, como artista,
tenho que criar muito bem, de acordo com as minhas convicções. Ok, influenciar o movimento, consciências, mas o artista é também uma figura poderosa. Influência. É uma figura poderosa do ponto de vista de influência que Yeah. carrega consigo mesmo. Daí que é muito importante o cuidado que ele tem que ter. O cuidado que ele tem que ter do ponto de vista do comportamental. Não só do ponto de vista da mensagem que ele veicula nas suas obras artísticas. Porque nessa conversa toda fala-se da necessidade dos políticos mudarem. Mas o país não é feito só de políticos. O político está ali circunstancialmente. Sim. O político O pode país ser não é feito de artístico, político, sim. o artista pode ser... Sim, então sim. o artista vai ter que mudar, o artista vai continuar. O que o artista tem que ser quando isto passar? Claro, não vai ser um apagão, não vai ser apagão, gostaria de mas saber- o processo ao longo dos próximos anos, como é que acha que isto para já vai influenciar a produção artística? Vai influenciar o comportamento do artista? Eu acho que o artista tem que ser livre. Yeah. O artista tem que ser livre e sem amarras na cabeça, sem compromissos com ninguém. Yeah. O único compromisso que o artista tem que ter é com inspiração e criatividade. O artista tem que marcar encontro sempre com a arte, tem que fazer aquilo que lhe passa pela cabeça no momento, ok? Como deve ser, usando técnica. Para mim, se o artista conseguir fazer isso, já estou feliz com isso. Mas é preciso também que ele tenha ambiente próprio para criar. Porque as obras das artes, elas são um reflexo dos lugares onde elas são produzidas. E se eu estou a produzir neste contexto, pode ter certeza que há uma lição que fica. Há uma lição que fica. Se eu for assistir uma obra de arte e não conseguir perceber alguma coisa sobre a lição que fica, alguma coisa está errada. Yeah. Mas agora é muito importante. Ele nunca disse que estou a fazer essa coisa para que haja mudança nisto, mas aquilo não. Missão número 1 é criar muito bem, defender tecnicamente bem o que está-se a fazer. A seguir, porque este mesmo público que consome faz parte desse universo do artista, vai interpretar muito bem e vai tirar as suas próprias lições. Não acho que o Craveirinha tenha escrito os seus poemas no período colonial e tenha dito assim, quer demolir o sistema colonial. Mas era uma participação Ele- cidadã. A participação foi consequência. Sim. A participação foi Primeiro foi a consequência. obra. Primeiro foi a obra, primeiro foi o artista. Então, estamos E nesse lugar. depois houve a interpretação das pessoas que nos eleva para a consequência. E a consequência é a participação cívica, a participação dele como libertador. Para mim isso é muito importante. É preciso que o artista seja livre. Não existe uma obra intencional, é isso que estamos a dizer. Olha, se a partir do momento que existe uma obra intencional, então a partir desse momento existe um artista comprado. Yeah. Existe um artista teleguiado. Yeah. E para mim esse é que é o maior problema. A liberdade criativa. Existem obras intencionadas no Teatro para a Transformação Social, nós trabalhamos com isso. Temos Entre aspas, encomenda, né? temos uma mensagem, temos isto, mas aquilo. Mas mesmo aí, o artista tem que falar primeiro. O artista tem que falar. Que é um trabalho Ou seja, muito mais é a pesado, né? mensagem que é incorporada na obra de arte, não o contrário. Ou seja, traduzir temas como tributação, Há pouco tempo eu acesso estava- à saúde. Há pouco tempo eu estava É falando arte. sobre política de seguros. Mas criei um enredo, criei uma peça teatral e depois fui buscar a mensagem para lá. Não foi a peça teatral que foi o encontro da mensagem. A mensagem vem para quem é incorporado. Enquadrar a mensagem Exatamente. na A performance. partir do artística. momento que nós fazemos assim, estamos a trazer um bem público. Porque vocês não estão a fazer um relatório. Não. Ali. E o artista tem que se abster disso. O artista tem que ser criativo. Tem que ser criativo. Diz uma coisa, E a professor. partir do momento que ele é criativo, Sim. ele ganha convicções. E quando ganha convicções, ele tem uma palavra a dizer na transformação, tem a palavra a dizer diante de tudo que estiver a acontecer na sociedade. Eu quero lhe perguntar, professor, porque isto é um tema que nós, na sociedade, temos estado a discutir muito aqui em Moçambique, ultimamente, sobre o artista e a sua participação política. O artista pode ou não ter uma participação política direta e assumir posicionamento e tirar partido nesse sentido. Pode. E assumir a sua ideologia política e partidária. Pode. É um direito constitucional. Yeah. Artista não é extraterrestre, O que, como cria, cidadão. o que cria esses equívocos para que se conote O quem que faz as cria suas esse escolhas? equívoco? O que cria esse equívoco é a forma como o artista é usado pela classe política.
Como é que é usado o artista para a O classe artista, política? durante 4, 5 anos, ninguém se lembra dele. Começa o movimento eleitoral, vai se buscar. Ou seja, o artista é uma espécie de prostituta quando esses indivíduos precisam dele. Não é assim como ele deve ser usado. Ele tem que manter a coerência no princípio. Se um artista que está para fazer é satírico, tem que manter a coerência. Estava já a dar exemplo dos Goruano. Mantiveram a coerência do princípio até aqui. É preciso manter a coerência. Agora, ser chamado e correr, vai para lá, vai. A militância dele começa e termina durante os processos eleitorais e depois vai cantar sobre os casamentos. Aí já não funciona. É preciso, olha, esse indivíduo tem uma convicção, tem uma escola e defende a sua escola. Compreendo. Porque se isso não acontecer, vão surgir essas guerras. Depois serão artistas contra artistas, faltando-se respeito. É preciso, é um direito que tem. Por exemplo, eu escolhi não me meter nesses assuntos. Escolhi não me meter nesses assuntos. Vais assistir às minhas peças, vais apanhar lá. Culpado combater o bom combate é uma crítica do princípio até o fim. Por quê? Porque a partir do momento que você, como artista, mete-se nesses movimentos, mas por causa da fome ou porque tem negócios. Mas também pode ser por uma questão de se identificar com uma corrente, uma ideologia de um partido político. Pode também, pode. Mas isso não deve fazer de você um indivíduo sem capacidade de crítica. Porque o que está a acontecer é que pessoas se identificam e a partir do momento que se identificam também selam a boca, mesmo perante injustiças. Nós estávamos a dar exemplo dos Goruano. Apesar da crítica sempre viva na sua música, sempre expressaram publicamente a sua filiação político-partidária. Não são os Goruano. Sim. Não foram os Goruano. A Sim. pessoa de Roberto. A Sim, pessoa de sim, Roberto, sim. Eu já escrevi sobre isso pela capacidade que ele tinha. Ou Elvira Viegas, que Elvira sempre Viegas, narrou o capacidade- grito da criança, a Sim, música crítica, não, mas Calavito também é Esse isso. Calavito, Para mim é uma das maiores sátiras que esse país produziu. claramente. Sim, não. Isso é claro, é justo. Malangatana, Vovô Espangara, Zangô e tantas outras obras que fazem críticas. Fazem crítica social. É essa a tarefa do artista. Então, professor, eu acho que também temos de discutir um aspecto muito importante, que é sobre a tolerância, né? Como é que temos que, como sociedade, pensar esse lugar da tolerância e da aceitação do outro? Como é que a arte e os artistas têm que pensar sobre este tema que é cada vez mais importante? Nós, hoje em dia, nas redes sociais, vemos ameaças diretas de quem pensa ao contrário. Pensa diferente. E ao longo de anos, as pessoas que, enfim, de certo modo, as várias vozes que eram uma voz alternativa ao contexto, porque não se identificam com certos tópicos que são retratados hoje, são questionadas de formas até tanto ou quanto violentas. Como arte, como cultura, como artistas em Moçambique, como é que podemos pensar e repensar este lugar Olha, da tolerância? A arte e cultura acabou sendo apanhada por por esta corrente forte de contestações e tudo. Há muita intolerância, há um discurso de ódio. E às vezes fico a pensar, se calhar falta aqui um pacificador, né? Um pacificador. E está a faltar um discurso conciliatório. Atingimos diferente. um nível que o Moçambique não é teu Moçambique. E que o teu Moçambique não é capaz de me ajudar a mim. Muito pelo contrário, tem que ser eliminado. Assistimos neste momento uma criação, sabe, ainda que assim ao de leve, mas com pequenos, grandes sinais, com essas mortes. Há sinais muito claros Há dessa sinais divisão. muito claros de tolerância, de formação de um discurso do ódio e que vai desembocar em perseguições políticas. Para mim isso é muito triste, porque a mesma arte, que neste momento devia ser um fator de coesão, de união, está sendo posta em causa justamente porque não está-se a respeitar, por exemplo, o posicionamento de um artista. Para mim, a ideia é que o artista tem que continuar a produzir. Como é que avalia, professor, o discurso dos artistas em si, neste momento? É um discurso apaziguador? É um discurso que junta-se à sociedade toda sobre isto? Eu acho que... Como é que avalia? Porque também o professor é das ciências sociais. Eu acho que é geral. diversificado. diversificado. Há uma casta de artista que tentou dar a cara, dizendo que pensa, mas provavelmente não disse aquilo que ia ao encontro de um certo... A expectativa, né? Da expectativa das pessoas e, pronto, levou muito mal. Há uma classe que, pronto, coloca-se no lugar
é aclamada. Há quem, por medo, prefere ficar calado. Prefere ficar calado. Mas também é questionado por manter o silêncio. Também é questionado por tomar esse posicionamento. Ou seja, é o que eu estava a dizer. Estamos numa sociedade intolerante. Estamos a criar uma sociedade intolerante e com um discurso de ódio. Agora, se me perguntar-se porquê, então vamos à gênese do problema. Vamos criar condições para que essas coisas não aconteçam. Porquê? Vamos dar uma educação de qualidade. E, artisticamente falando, vamos dar uma educação artística de qualidade. Sem dúvida. E quando nós falarmos de ter nos nossos currículos disciplinas artísticas, não estamos a querer dizer que queremos que todo mundo seja artista, não. Queremos pessoas que tenham a capacidade de apreciar a arte. Queremos pessoas... Ou seja, acho que esse meu discurso vai ficar cada vez mais velho, mas é o mesmo que eu digo. Eu vejo a transformação da cidade de Maputo, todas as barreiras com grandes construções, se for cada infraestrutura que é erguida, para tentar ver o que foi o empreendimento, tipo Casa da Cultura foi erguido. O que existe que serve ao artista que foi construído? Centro Cultural Moçambique-China. Só vejo isso. Mas a educação artística é também sobre a massificação. Tu não vais fazer a massificação tirando as pessoas da periferia para o centro da cidade. Democratizar. A massificação tu tens de fazer o movimento contrário. Tem que começar da periferia. Ou seja, tu tens de ter centros culturais nas escolas, tem que ter esse movimento. Aquele movimento que nós vemos quando há Festival Nacional da Cultura, nas fases distritais, tem que ser um movimento constante. Contínuo. Uniforme. De forma, se quiseres, resiliente, resistente e residente também. Pois, estamos quase a terminar. Portanto, quero fechar esse pensamento. Porque no bairro onde tens os artistas, se tu quiseres fazer como é que é? Tomar um exemplo. Eu via isso quando fazíamos espetáculo sempre no Teatro Avenida. Terminava o espetáculo, a sala estava cheia, e quando as pessoas fossem embora, víamos todo mundo em direção à paragem para pegar chapa para ir para... Baixa é um lugar muito estratégico, não é? Nesse sentido, por exemplo. Seja, é aglutinador. As pessoas estão a sair de onde estão a sair porque não têm o que eles estão à procura na cidade. Exatamente. Vamos fazer isso, que vamos ver esses jovens com uma outra perspectiva de vida. É preciso ocupar e ocupar de forma saudável esses jovens. Estamos a terminar, professora. Amanhã, sexta-feira, temos um lugar comum de todos, os Mambas. Os Mambas, pelo menos, são a nossa seleção e todos temos de ter orgulho da seleção nacional. Sim, os Olha, Mambas... eu ainda estava a discutir com a minha sobrinha no Facebook. É uma oportunidade para nos reconciliarmos. Eu sou um doente de futebol. Eu sou doente de futebol e eu irei ao campo. Provavelmente não vai de viatura, vai a pé, eu não sei como ser. Eu sou um doente de futebol, eu irei ao futebol. Acha que amanhã vamos ter uma oportunidade de uma reconciliação? Para mim, eu acho que o futebol, principalmente a seleção nacional, tem que estar totalmente longe desses barulhos. Temos uma oportunidade soberana de nos qualificarmos, termos uma qualificação histórica no CAN, com bons resultados. Mas o valor simbólico amanhã, se os Mambas ganharem? O que acha que pode significar para a nação toda, os Mambas nos trazerem vitória, quando estamos assim? Eu, honestamente falando, não acho que pelo tipo de manifestação e contestação que está a surgir neste momento, não quero estar a pensar que vai mudar muita coisa. Não. Vai ser mais um jogo. Vamos deixar o jogo acontecer. Vai ser mais um jogo e tudo. Qual seria o apelo, professor? E continuamos. Para mim, o apelo é que as partes têm que se encontrar, têm que conversar. Não, da sociedade toda em relação ao jogo. Vamos assistir o jogo. Vamos assistir o jogo. Amanhã. O jogo é aberto, vamos assistir o jogo. Eu vou ao Zipeto. Eu vou ao Zipeto ver o jogo. Chapéu já tenho. Eu vou ao Zipeto ver o jogo porque eu gosto de futebol. E queria que a seleção tivesse esse apoio. Vamos. Entretanto, é muito importante sabermos separar as águas. E pedir para... Isso é um apelo que preciso fazer mesmo. E pedir que, neste momento, a questão não é sobre puxa razão para cá. É sobre as pessoas aproximar-se e conversar e olhar para o sofrimento que o povo moçambicano tem. Muito obrigado, professor. Estamos mesmo no fim. Obrigado pela presença. Obrigado aos nossos telespectadores. Nós ficamos por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Obrigado.